Há uma série de vídeos aqui para você que é membro do canal. Hoje eu vou explicar exatamente como que funciona, passo a passo, assim, muito bem detalhado, os anúncios do Google Ads. E antes da gente partir para o conteúdo de fato, no Google Ads a gente tem basicamente, vamos dizer, três formas ou três formatos de criativo, tá? A gente pode fazer um anúncio de vídeo, um anúncio de imagem e um anúncio de texto, tá? E a gente vai começar a partir daí, do anúncio de texto. É esse anúncio que você vê quando você pesquisa alguma coisa lá no Google, na plataforma do Google, tá? Lá no search do Google, ok? Então a gente vai ver nesse vídeo os tipos de palavras-chave, tá? As correspondências de palavras-chave, como que isso funciona, como que o Google interpreta e o que você precisa pensar e fazer para poder fazer um bom anúncio na rede de pesquisa, beleza? Então, vamos embora pro vídeo. Olha só, primeira coisa, eu tô aqui no Google, tá? Então, vamos supor, eu vou fazer uma pesquisa aqui aleatória, por exemplo, landing page. Então, isso aqui que eu coloquei, landing page, é o termo de pesquisa, tá? Vamos começar aqui a dar nome aos bois, tá? Por quê? Porque a gente vai começar a usar alguns termos que é importante que você esteja familiarizado para poder entender melhor esse vídeo, tá? Então, aqui é o meu termo de pesquisa. Esse termo de pesquisa vai fazer com que o Google me traga resultados que estão relacionados com esse termo de pesquisa, tá? Aqui você não tá vendo os links patrocinados, porque eu tô usando o navegador Brave e ele barra os anúncios aqui. Então eu vou abrir aqui o Google Chrome, tá? Para que a gente faça isso daqui, eu esqueci desse detalhe. Então vamos aqui, ó. Novamente eu vou colocar aqui landing page. Vou colocar aqui landing page, agora sim ele começa então a aparecer os resultados aqui patrocinados, beleza? Então, olha só, perceba o seguinte, esse anúncio ele está aparecendo aqui nos resultados porque a pessoa está anunciando para essa palavra-chave aqui, tá? Então, esse termo de pesquisa, ela funciona como uma palavra-chave. Então, perceba que aqui você não viu a palavra-chave, mas não necessariamente a palavra-chave vai aparecer no anúncio aqui, tá? No anúncio aqui da rede pesquisa. Já aqui a pessoa colocou lá, ó, landing page de alta conversão. Crie páginas incríveis e aumente conversões. Então foi isso que a pessoa escreveu. Aqui novamente, ó, landing page de alta conversão, destaque-se na internet. Alcance mais alcance mais clientes e venda alcance mais clientes e vendas com sua landing page de alta conversão. Faça o seu orçamento, adquira página profissional com entrega rápida e design personalizado para E aí foi, né? Então, esses 4 anúncios aqui estão aparecendo porque a pessoa está anunciando para essa palavra-chave, tá? Aqui embaixo também vai aparecer alguns anúncios. Deixa eu ver aqui, porque o Google agora ela não tá aparecendo mais a paginação, né? Então, em algum momento aqui vai aparecer de novo os anúncios, tá? Então aqui é o final, como se fosse o final da página, o início da outra, e aparece novamente os anúncios, beleza? Aqui você então já entendeu, né? Que tem um termo de pesquisa e as pessoas fazem um anúncio para essa palavra-chave, tá? Vamos concretizar isso aqui que eu tô falando aqui dentro do Google Ads, tá? Então aqui eu vou abrir aqui, vou simular aqui a criação de uma campanha, tá certo? Então vamos supor, vou criar uma campanha de vendas, tá? Aqui não vamos nos preocupar com isso aqui, porque não esse momento agora a gente não vai falar exatamente
da campanha, tá? Eu só quero te mostrar algumas coisas para você entender aquilo que eu estava falando antes. Então aqui eu vou fazer uma campanha de pesquisa. Aqui eu vou colocar aqui as visitas no site. Então eu vou colocar aqui o https://superconvert.com.br e vou dar aqui um nome. Beleza. Aqui não importa, a gente vai só seguir aqui em frente, porque o que eu quero te mostrar vai estar aqui, ó. Então, olha só, aqui é onde a gente insere as palavras-chave. Então, olha só, por que que tá aparecendo essas palavras-chave aqui automaticamente? Porque ele faz uma leitura da minha página, ele vai lá, ele automaticamente, de uma maneira automática, ele vai lá na minha página, vê várias palavras-chave que estão lá escritas, várias palavras, e traz aqui para a ferramenta do Google Ads as palavras-chave que ele viu lá no meu site. Então lá no meu site está escrito landing page, exemplos, alta, e é óbvio que ele vai fazendo ele vai traçando uma correspondência com outras palavras-chave que tem alguma relação com essas daqui e vai colocando outras sugestões, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu fosse trabalhar só com landing page, tá? Vou trabalhar só com landing pages, tá? Então, significa que esse meu anúncio, né? Eu poderia configurar aqui o anúncio, colocar como que vai aparecer no título, o que vai aparecer na descrição, tal. Esse meu anúncio vai aparecer para quais termos de pesquisa? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos aqui para esse documento aqui, ó. Então, vamos supor, ó, a minha palavra-chave... a minha palavra-chave, então, é landing page, tá? Beleza. A minha palavra-chave é landing page. Se a minha palavra-chave é landing page, deixa eu só marcar ela aqui, ó. Se a minha palavra-chave é landing page, essa palavra quais são os termos? Então, termos de pesquisa, onde vai aparecer o meu anúncio, tá? Para quais termos de pesquisa vai aparecer o meu anúncio? Se a pessoa digitar landing page, vai aparecer o meu anúncio? É isso que a gente vai ver. Então eu vou colocar algumas palavras-chave aqui e depois a gente vai discutir se o meu anúncio vai aparecer ou não e por que vai ou não aparecer, beleza? Então, por exemplo, olha só. Bom, fiz alguns exemplos aqui, ó, tá? A minha palavra-chave é landing page. Então, se a pessoa digitar landing page, o meu anúncio vai aparecer? Sim, o meu anúncio vai aparecer. Se a pessoa... Vou colocar aqui outra cor. Se a pessoa digitar landing page preço, o meu anúncio vai aparecer? Sim, o meu anúncio vai aparecer. Se eu digitar página de vendas, o meu anúncio vai aparecer? Pode aparecer. Se o meu anúncio for página de captura, vai aparecer? Pode aparecer. E se for landing page, também, landing page orçamento também. Ou seja, todos esses daqui, se a minha palavra-chave for exatamente essa daqui, meu anúncio vai aparecer para todas esses termos de pesquisa. Por quê? Porque lá no Google, tá? No Google, tem o seguinte, no Google tem as correspondências
de palavras-chave. O que é essa bendita correspondência de palavras-chave? O Google ele intitulou que existem 3 correspondências de palavra-chave: a correspondência ampla, a correspondência de frase e a correspondência exata. O que significa cada um desses aqui? Deixa eu dar um enter aqui para a gente subir a tela. Significa o seguinte: a correspondência ampla, ela significa que o termo de pesquisa tem o termo de pesquisa. Aliás, deixa eu explicar de uma outra forma. A correspondência ampla significa o quê? Se a minha palavra-chave, vamos explicar aqui embaixo, ó. Ampla, tá? Como que é isso? Vamos supor que a minha palavra-chave é landing page. Mesmo exemplo anterior, tá? Então, a minha correspondência ampla significa que o termo de pesquisa ele pode ter uma palavra antes do termo landing page. Então, vamos supor o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha palavra-chave. Então, pode aparecer uma palavra aqui antes, tá? Pode aparecer uma palavra aqui depois e uma palavra aqui no meio. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? Vamos lá. Eu vou só marcar aqui, ó. Olha só o que eu tô querendo dizer. Significa que o seguinte, ó. Se a pessoa pesquisar landing page orçamento, vai aparecer. Se ela pesquisar orçamento landing page, vai aparecer. E se ela pesquisar landing page orçamento, só um exemplo, tá? Orçamento page, vai aparecer. Por quê? Porque eu tenho uma palavra depois, tá? Eu tenho uma palavra depois. Eu tenho uma palavra antes, então tá tudo bem, e uma palavra entre a minha palavra-chave, ok? Então, a palavra-chave tá aqui, ela tá aqui, e ela tá aqui, e ela tá aqui, certo? Só que não só isso. Se o termo de pesquisa tiver alguma relação de contexto com a minha palavra-chave, o meu anúncio também vai aparecer. Então, por isso que página de vendas, o meu anúncio também aparece para esse termo de pesquisa, como também apareceria para página de captura. Então, se a pessoa for lá e digitar no Google página de vendas, pode ser que o meu anúncio apareça para ela, mesmo que a minha palavra-chave tenha sido landing page. Por quê? Landing page também não é página de vendas, landing page também não é uma página de captura. Então, por uma questão de semelhança, de contexto, o meu anúncio aparece. É diferente quando a gente tem a correspondência de frase. Por quê? Porque na correspondência de frase, se a minha palavra... Deixa eu procurar aqui, ó. Se a minha palavra-chave for também landing page, o meu termo de pesquisa tem que ser o seguinte: um termo antes, landing page, ou vou colocar uma vírgula aqui, só para a gente fazer, ou landing page e um termo depois. Nesse caso da correspondência de frase, nunca vai aparecer. O meu anúncio nunca vai aparecer se tiver um termo entre os dois. Então, se a pessoa pesquisar por orçamento landing page ou landing page orçamento, o meu anúncio vai aparecer. Mas se ela colocar landing page, tá escrito errado, né? Landing orçamento page, o meu anúncio não vai aparecer.
e nem mesmo se a pessoa digitar, por exemplo, página de vendas. O meu anúncio não vai aparecer para esses dois aqui, ó. Não vai aparecer. Vou colocar um xizinho aqui do lado, ó. Não vai aparecer e não vai aparecer, tá? Então, aqui nesses dois casos, o meu anúncio aparece na correspondência de frase, ok? Agora, esses outros dois não aparecem, ok? E na correspondência exata, para o caso da minha palavra-chave, olha só. No caso da minha palavra-chave também ser landing page, o termo de pesquisa tem que ser apenas e somente landing page. O meu anúncio, ele só vai aparecer se a pessoa digitar landing page. Só vai aparecer se a pessoa digitar esse termo aqui de pesquisa, ok? Então, perceba o seguinte, eu tenho 3 formas de trabalhar a palavra-chave dentro dos anúncios do Google Ads, tá? Como que a gente, então, como que a gente representa a correspondência ampla, a correspondência de frase e a correspondência exata? Como que eu faço o Google entender qual é a minha palavra-chave exata, a de frase e a exata? Como que a gente faz? A correspondência ampla é simplesmente a palavra-chave. Na correspondência de frase, eu tenho que colocar ela entre aspas. E na correspondência exata, eu tenho que colocar ela entre colchetes, ok? Então, se aqui, ó, nesse lugar aqui, se eu escrevo assim, significa que eu tô dizendo para o Google, eu quero anunciar para uma correspondência ampla. Se eu vier e fizer assim, eu tô usando a correspondência de frase. E se eu faço isso aqui, eu estou usando a correspondência de exata, tá? Beleza, mas quando então eu vou usar essas daqui? Por que eu vou usar uma? Por que eu vou usar a outra? E por que eu vou usar a outra? Por que eu vou usar a correspondência ampla? Por que eu vou usar a correspondência de frase? Ou por que eu vou usar a correspondência exata? É o que a gente vai ver agora, tá? Então, olha só. Vamos supor que, vamos voltar aqui para o Google. E vamos colocar aqui de novo landing page. Olha só. Se eu coloco landing page, qualquer coisa aqui landing page, vai aparecer os anúncios. Por exemplo, esses 3 aqui, provavelmente. Então, se a pessoa está pesquisando o que é landing page, está aparecendo um anúncio, né? Olha só, a pessoa está vendendo landing page em minutos, criador de landing page. Pensa se isso vai... Aqui tudo bem, é RD Station, eles estão gastando dinheiro mesmo e para eles está tudo bem, tá? Mas vamos para esse aqui, ó. Página de vendas, ponto. Você percebeu, ó, que eu digitei e aconteceu exatamente o que eu falei ali atrás, tá? Mas aqui tem landing page também. Então, ele pode estar anunciando exatamente para landing page. A gente nunca vai saber qual é a palavra-chave que a pessoa está usando, tá? Mas aqui eu pesquisei por o que é landing page e a pessoa está anunciando um serviço de criação de página de vendas. Pensa comigo o seguinte aspecto. A pessoa que digita o que é landing page, ela está querendo comprar? Ela está querendo comprar, não, contratar um serviço de criação de página? Eu imagino que não. A pessoa que está pesquisando o que é landing page pode ser muitas coisas. Ela pode estar querendo só saber o que é mesmo, de fato,
Ela pode ser um afiliado, ela pode ser um infoprodutor, ela pode ser até mesmo um web designer que está começando e quer saber o que é landing page. Então, essa pessoa que está pesquisando o que é landing page, ela não quer contratar. Muito provavelmente, ou quase 100%, ela não quer contratar um serviço de criação de página. Então, se ela não quer contratar um serviço de página, gastar dinheiro com esse tipo de anúncio é perder dinheiro. Então, para que eu vou mostrar o meu anúncio para essa pessoa? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Significa que se eu usar a correspondência ampla ou mesmo a correspondência de frase, eu posso estar correndo risco. Se eu usar a correspondência ampla e a correspondência de frase para a palavra-chave landing page, eu posso estar pagando para alguém para mostrar o meu anúncio para alguém que não está procurando aquilo que eu estou vendendo, que é o meu serviço de criação de página. Então, para quê? Aí você pensa, então eu vou anunciar para o termo exato, vou fazer a correspondência exata e vou colocar landing page. Ok. E aí eu volto a te fazer a pergunta. Quem vai lá no Google e digita apenas landing page, ela quer comprar o serviço de landing page? Será? Eu venho aqui e digito landing page e beleza. Significa que eu quero comprar, que eu quero que alguém crie landing page para mim? Será? Não sei. Definitivamente, eu não sei. Não sei se essa pessoa que digitou landing page o que ela quer, não. Não sei mesmo. Será que ela quer ver exemplos de landing page? Será que ela quer landing page grátis? Será que ela está buscando por template de landing page? Ela pode estar buscando landing page para advogado também, né? Ou seja, o problema aqui tá na palavra-chave. Percebe? Então, olha só a questão. Quando a gente vai criar um anúncio no Google Ads para rede de pesquisa, a gente tem que entender muito qual o comportamento de quem está pesquisando o que você quer anunciar. Então, se eu estou anunciando o meu serviço de web design, o meu serviço de criação de página, eu tenho que pensar e imaginar o que a pessoa vai pesquisar. Será que ela vai pesquisar pelo quê? E aí, você tem que usar termos específicos, termos que façam sentido. Então, é por isso que a gente tem que, além de saber usar as correspondências de palavra-chave, a gente tem que saber muito qual palavra-chave que a gente usa. Como que a gente descobre, como que a gente pode pensar em qual palavra-chave usar. Então, a gente volta aqui no Google Ads. Eu vou fechar aqui. E a gente vem aqui nessa ferramenta que é planejador de palavras-chave, ok? Então a gente vem aqui no planejador de palavras-chave e aqui tem, descobrir novas palavras-chave. Olha que maravilha, o próprio Google te ensina. Então se eu venho aqui e digito landing page, ele vai fazer uma pesquisa e ver os resultados de palavras-chave que estão relacionadas com essa palavra-chave que eu acabei de digitar. Então, olha só. Tem algumas escritas erradas, por exemplo, landing, que eu não sei nem como ler isso. E então, tem 1000 pessoas pesquisando isso. Deve ser alguma ferramenta, tá? Porque não é possível. Vamos ver aqui? Deve ser alguma ferramenta. Deve ser alguma coisa. Agora eu fiquei curiosa. E é uma ferramenta
aqui, ó, de tráfego. Então tem bastante gente procurando por essa ferramenta de tráfego, tá? Aí aqui a gente tem Lead Page, que provavelmente é outra ferramenta. A gente tem Landing Page WordPress, Landing Page de alta conversão. Então, até que Landing Page de alta conversão também tá bastante cotado. Tem Landing Página de captura e por aí vai, tá? Então, a gente pode também pesquisar por orçamento, Landing Page, orçamento. Vamos ver o que aparece e o que mais ele me sugere, tá? Então, percebe que aqui ele só apareceu exatamente Landing Page, orçamento. E tem poucas pesquisas mensais. Mas é claro, isso aqui é fundo de funil, tá? Em outra aula eu vou explicar o que é o fundo de funil, meio de funil. A gente vai explicar, mas é bem relacionado com tudo isso que eu já estou falando aqui, tá? É só para não ficar extremamente longo. Vamos colocar aqui Landing Page, preço. Vamos ver se ele nos dá um pouco mais de informação. Ó, agora sim ele nos deu, ó, tem criação de Landing Page, termo, preço, orçamento de Landing Page, preço, valor, custo. Então, quanto custa? Então, eu posso fazer um anúncio com todas essas palavras-chave aqui. Olha só. Aí sim, eu vou ter um anúncio muito mais certeiro. Porque a pessoa que está procurando, que está pesquisando por isso daqui, é óbvio que ela está querendo exatamente isso. Ela quer um orçamento para a landing page. Ela quer realmente contratar um serviço. Então, é claro que isso daqui vai funcionar muito mais do que simplesmente eu anunciar para esse termo aqui, ok? Ou a mesma coisa, se eu coloco aqui preço, ou se eu coloco valor, também significa que a pessoa está mais propensa a fazer um orçamento, a querer, porque ainda tem um detalhe. A pessoa que está pesquisando, aqui eu tenho duas possibilidades. A pessoa que está pesquisando por esse termo, ela pode estar querendo contratar um serviço ou pode ser um web designer querendo saber o preço do serviço para colocar o preço no serviço dele. A mesma coisa acontece aqui, ok? Então, ainda tem essa possibilidade. Infelizmente, ainda tem. Mas não significa que você não deva utilizar essa palavra-chave. Sim, utilize ela. Até porque o próprio Google vai entender que essa pessoa, se ela entrar na sua página, ela não vai converter. Ela não vai clicar no botão para te chamar no WhatsApp. Então, o Google vai começar a entender que você quer esse tipo de pessoa e não esse. E aí, com o tempo, ela vai otimizar a sua campanha mais e mais para trazer esse tipo aqui de pessoa, tá? E aí, nesse caso aqui, qual tipo de correspondência que a gente deve utilizar? A gente deve utilizar sempre a correspondência de frase. Por que a correspondência de frase? Porque se eu usar a correspondência ampla, eu vou cair na situação anterior, tá? Que aí vai vir outros termos que não é o que eu quero, tá? Porque aí o preço pode ser que nem apareça, tá? Não necessariamente tem que a pessoa digitar preço para aparecer o seu anúncio. Já na correspondência de frase, a pessoa tem que digitar exatamente isso daqui. Pode digitar algum termo antes ou algum termo depois, mas ela tem que digitar esse landing page preço. Agora, poderia-se usar a correspondência exata? Poderia, só que aí você vai deixar, o seu anúncio vai aparecer para bem menos pessoas do que nesse caso aqui, tá? Então, aqui, o volume vai ser baixo. O volume de pessoas pesquisando por esse termo específico e apenas esse termo vai ser muito menor
do que nesse caso daqui, ok? Então, o ideal é a correspondência de frase, beleza? Com relação aos termos de pesquisa, às correspondências do Google Ads, é exatamente isso que você precisa entender. Se você teve dificuldade em alguma parte, volta o vídeo, assiste de novo, porque está bem detalhado, está bem completinho. Acredito que dessa forma você consegue entender, e nos próximos vídeos a gente vai evoluindo para até fazer realmente uma campanha bem detalhada do zero, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Obviamente você é inscrito porque você já é membro do canal, então continue assistindo aqui os vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.